Olá, estamos de volta com mais uma aula agora do nosso módulo de Direito Constitucional, a nossa 11ª aula. Lembrando que o nosso módulo de Direito Constitucional, conforme os itens do edital, nós teremos 20 aulas. Então nós já estamos aí aproximando do final, porque já passamos de 50% do edital de Direito Constitucional. Então nós estamos muito bem, muito tranquilo, você continua estudando. O nosso plano é o seguinte: você deve assistir a nossas aulas e acompanhar com a leitura atenta da Constituição. Então faça a leitura de todos os artigos que nós estamos relacionando aqui nas aulas, faça anotações aí no seu vademécum, verifique, por exemplo, os locais onde está escrito é vedado, é proibido ou é permitido. Por quê? Nas provas do IESES, eles gostam de pegar esse texto constitucional e fazer essas modificações. Onde está escrito é vedado, eles colocam é permitido. Onde está escrito um não, eles retiram esse não, ficando aí uma assertiva afirmativa. Então, muito cuidado assistindo às aulas. Esse é o nosso plano para aprovação na primeira fase, e leitura da Constituição. Leitura também dos outros textos normativos que nós, das outras normas que nós apresentaremos aqui no curso de primeira fase do professor André Vilaverde. Lei 6015 de 73, Lei 8935, a Lei 9492, e faça a leitura do Código Civil, do Código de Processo Civil, mas seja sagaz. Vamos só nos pontos do edital, tudo bem? Então, mais um ponto do edital: administração pública. Administração pública. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 foi a primeira Constituição brasileira a regulamentar sobre a administração pública com um título específico, certo? E ali no artigo 37, a Constituição optou por estabelecer princípios, preceitos para todos os entes da federação, para a União, Estados-membros, Distrito Federal e para os municípios. Tudo bem? Professor, para a nossa Constituição Federal, o que é administração pública? Para a Constituição Federal de 1988, a administração pública, ela apresenta-se como uma estrutura organizacional do Estado e também como uma função do Estado. Então são dois aspectos: estrutura organizacional e função do Estado. Tudo bem? O artigo 37, que é o objeto do nosso estudo neste momento, ele traz alguns princípios. Quais são esses princípios, professor? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para aqueles que já estão acostumados a fazer prova de concurso, ou para você que nunca fez ainda uma prova de concurso, nós temos um recurso mnemônico que eu vou colocar aqui na tela para vocês, que é o LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios previstos no artigo 37. Por quê, professor? Tem outros princípios da administração? Sim, meus queridos. Nós temos princípios da administração, por exemplo, lá no artigo 70. No artigo 70 nós temos o princípio da legalidade, novamente, o princípio da legitimidade e o princípio da economicidade. Tudo bem? E há outros princípios também, professor? Há outros princípios, mas nós não abordaremos nesta aula porque esses princípios são objeto da aula de direito administrativo. Tudo bem? Então, na nossa aula sobre direito administrativo, nós abordaremos lá os diversos princípios que constam no edital. Então vamos lá: indisponibilidade do interesse público, supremacia do interesse público, continuidade dos serviços públicos e outros princípios. Tudo bem? Então, nesse momento, nós falaremos sobre o LIMPE. Vamos lá. Professor, legalidade. Pelo princípio da legalidade, o administrador público, ele só lhe é permitido fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Esta função de execução da administração, em razão do princípio da legalidade, meus queridos, é porque há
A execução da administração pública não possui uma finalidade própria. A finalidade, ela é imposta pela lei. Então não cabe ao administrador a busca dessa finalidade, porque a finalidade, ela é imposta pela lei. Por isso, o administrador público, ele só pode fazer aquilo que a lei permite ou aquilo que a lei autoriza. O princípio da legalidade, portanto, ele exige uma ação do administrador em conformidade com a lei. Tudo bem? Vamos lá. E a impessoalidade, professor? A impessoalidade determina que o administrador deve agir para atingir a finalidade preceituada na lei, certo? Ela não permite que o administrador faça qualquer ação de forma pessoal. O vício em razão dessa atuação de forma pessoal do administrador, e nós veremos isso aí com mais profundidade no direito administrativo, ela gera um vício que se chama o quê? Desvio de finalidade, que gera a nulidade do ato administrativo. Tudo bem? Um outro viés do princípio da impessoalidade é no seguinte sentido, de que os atos, os provimentos administrativos, eles não são imputáveis ao funcionário, eles são imputáveis a quem? À administração, o órgão, a entidade administrativa. Então, o funcionário, ele age em nome, ele age em razão da entidade administrativa, do órgão administrativo. Tudo bem? Princípio da impessoalidade. Tem mais alguma coisa, professor? Anote aí no seu caderno. Pelo princípio da impessoalidade, o administrador, ele deve atuar sem levar em conta interesses próprios e também não pode levar em conta interesses de terceiros, porque ele deve levar em conta sempre o interesse geral, o interesse da coletividade. Pelo princípio da impessoalidade, o administrador, ele deve atuar sem nenhum favoritismo, ele deve atuar sem nenhuma perseguição, deve tratar todas as pessoas, todos os administrados de forma igual. Ele deve buscar a igualdade material, deve buscar a igualdade substancial. Este é o teor do princípio da impessoalidade. Tudo bem? Seguindo então, vamos lá, princípio da moralidade. Pelo princípio da moralidade, a atividade administrativa, ela deve estar pautada não somente na legalidade e na impessoalidade, ela deve estar pautada em uma moralidade jurídica. Não é a moralidade comum que nós conhecemos, a moralidade das pessoas comuns. É uma moralidade jurídica, é uma moralidade que alcança princípios de ética, princípios de justiça. Portanto, em razão do princípio da moralidade, o administrador, ele deve agir sempre com boa fé, ele deve agir com sinceridade, ele deve agir com probidade, ele deve agir com lealdade. Lembrando a vocês, e nós aprofundaremos isso nas aulas de direito administrativo, que o ato que diz respeito ao princípio da moralidade, ainda que não gere prejuízo, ainda que não seja um ato ilegal, ele pode ser objeto de ação de improbidade administrativa, tudo bem? Independentemente da configuração de ilícito penal. Então, a moralidade é um princípio autônomo, um princípio que pode também gerar penas ao agente causador dessa ação imoral, essa ação sem probidade, essa ação sem lealdade e sem boa-fé. Tudo bem? Seguindo, meus queridos, mais um outro princípio, que é o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele está ligado a uma perspectiva de transparência da administração. É um dever da administração e é também um direito de toda a sociedade. Um direito de toda a sociedade para fiscalizar os atos praticados pela administração. Tudo bem? Pelo princípio da publicidade,
todos os atos da administração, eles devem ser o quê? Publicados em um instrumento que permita o acesso por todas as pessoas. Esse instrumento é o quê? O Diário Oficial ou o edital. Nós temos dois instrumentos que permitem, então, o conhecimento por todas as pessoas dos atos administrativos, das ações praticadas pela administração. E isso decorre do princípio da publicidade administrativa, que é princípio previsto no artigo 37 que nós estamos estudando. Vamos lá? Seguindo então. Princípio da eficiência. Esse princípio não constava no rol do artigo 37, na manifestação do poder constituinte originário. Lembram agora do nosso poder constituinte originário? Esse princípio da eficiência foi manifestação do poder constituinte derivado reformador. Muito bem, porque foi por meio da Emenda Constitucional 19 de 98, manifestação do poder constituinte derivado reformador. O princípio da eficiência está ligado aos aspectos de gestão financeira, os aspectos de gestão orçamentária da administração. Por esse princípio, o princípio da eficiência determina que a administração pública no seu exercício, ela deve aproximar os serviços públicos da população, ela deve permitir uma maior participação da população, ela deve dar respostas imediatas às indagações de todos os administrados, deve ser uma atuação que não gere burocracia, deve ser uma atuação com desburocratização, certo? Deve buscar sempre o que? A qualidade do serviço. Eficiência é, portanto, meus queridos, o serviço prestado da melhor forma possível com o menor custo. Isso é o princípio da eficiência, a busca do melhor serviço possível com o menor custo. Tudo bem? Professor, o senhor disse no início da aula que a administração ela tem dois aspectos. Esses dois aspectos eu quero já abordar para vocês aqui, que é o conceito de administração, o conceito objetivo, que é a administração, é a atividade concreta e imediata exercida pelo Estado, certo? É a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para a consecução dos interesses coletivos. Então, o conceito objetivo está ligado à atividade administrativa. E o conceito subjetivo, professor, é o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa. Então, o conceito subjetivo está ligado ao conjunto de órgãos e pessoas. Conceito objetivo está ligado à atividade administrativa. Tudo bem? Meus queridos, o artigo 37, ele tem diversos parágrafos, diversos incisos. Então, como nós combinamos, você deve fazer a leitura de todos esses incisos. Nós estudaremos esses incisos nas aulas de direito administrativo, porque são incisos que versam sobre cargos, sobre empregos, sobre função pública, sobre atuação de estrangeiro. Sobre isso eu quero até falar para vocês aqui que o inciso primeiro, ele nos diz o seguinte: os cargos, empregos, funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros. Eu quero que vocês prestem atenção na forma da lei. Na forma da lei, nós temos uma norma constitucional de eficácia limitada. Muito bem, meus queridos. Nós temos aí, então, uma norma de eficácia limitada, porque depende de uma complementação. Lembrando a vocês, meus queridos, que os brasileiros naturalizados e os portugueses, que são considerados o quê? Equiparados, não é isso? São brasileiros por equiparação.
eles não têm acesso aos seguintes cargos: ao cargo de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, cargos da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa, ministro de Estado da Defesa. Professor, o vice-presidente da Câmara pode ser um brasileiro naturalizado? Meus queridos, há uma divergência doutrinária muito grande sobre isso, mas prevalece o entendimento de que o cargo de vice-presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal pode ser exercido por brasileiro naturalizado. Tudo bem? E para a prova de primeira fase, meus queridos, vocês devem verificar o que está escrito na Constituição. No artigo 12, parágrafo 3º, diz que são privativos de brasileiros natos o cargo de presidente da Câmara e presidente do Senado. Portanto, para a prova de primeira fase e também para a maioria da doutrina, prevalece o entendimento de que o cargo de vice-presidente pode ser exercido por brasileiro naturalizado. Professor, tem mais algum cargo, professor? Tem. Lá no artigo 89, inciso 7º, os 6 assentos do Conselho da República também são privativos de brasileiro nato. Esses cargos de Conselho da República, os 6 assentos de Conselho da República não podem ser exercidos por brasileiros naturalizados. Tudo bem? Tudo tranquilo? Meus queridos, então, façam a leitura de todo o artigo 37 da Constituição e nós voltaremos nesse artigo nas aulas de Direito Administrativo, lembrando que são poucos os autores que escrevem nos livros de Direito Constitucional sobre essa parte da administração pública, justamente por quê? Porque essa parte ela é verificada novamente nas aulas de Direito Administrativo, que você verá lá o que é função de confiança, as atribuições de direção, chefia e assessoramento, o direito de associação sindical do servidor público civil, certo? O direito de greve do servidor público. Lembrando a vocês sobre esse tema que o direito de greve do servidor público foi objeto de mandado de injunção. Lembra do mandado de injunção? Controle de constitucionalidade difuso. Então, no controle dessa omissão legislativa, no controle difuso, o STF entendeu que dever-se-ia aplicar a Lei 7782 de 89, que é a lei que rege a greve para iniciativa privada. Entretanto, lembra que nós estudamos sobre isso, se esse controle fosse feito pela via concentrada, não haveria possibilidade de substituição da atividade legislativa. Isso ocorreu porque foi em um mandado de injunção que tem, em regra, efeito inter partes. Tudo bem, meus queridos? Tudo tranquilo? Então façam a leitura e, para encerrar a aula, eu gostaria de falar para vocês então sobre o artigo 37, o aspecto constitucional, e isso sempre cai em concurso, sempre cai nas provas do IESES, que é o que? A questão do teto e subteto do funcionalismo público. Então vamos lá. Professor, qual que é a regra geral desse teto e subteto? Anotem no seu caderno. Regra geral: o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Esse é o parâmetro para o funcionalismo público. Tudo bem? Lembrando que pela emenda constitucional 47 de 2005, não serão computados para fins deste subsídio mensal em espécie dos ministros do STF as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Lembrando que nós temos aqui mais uma norma de eficácia limitada. Entretanto, esta norma ela tem aplicação imediata. Então, enquanto nós não tivermos essa norma que regule essas parcelas de caráter indenizatório, não serão computadas essas parcelas
para a fixação do subsídio mensal, desse teto do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Tudo bem, meus queridos? Professor, no âmbito do Poder Executivo Estadual, qual é este teto do funcionalismo público? No âmbito do Executivo Estadual, nós temos o subsídio mensal do governador do estado. No âmbito do Poder Executivo Distrital, subsídio do governador do Distrito Federal. E no âmbito municipal, professor? No âmbito municipal, nós temos o subsídio do prefeito, isso do Poder Executivo. E do Poder Legislativo, professor? Do Poder Legislativo, nós temos o quê? O subsídio mensal dos deputados estaduais. No âmbito do Poder Legislativo Distrital, o subsídio dos deputados distritais. Tranquilo? E o grande problema é em relação ao Poder Judiciário. E aí eu gostaria de uma atenção redobrada de vocês. Para o Poder Judiciário estadual, distrital, para o Ministério Público, para os procuradores, defensores públicos estaduais e distritais, o teto é o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do STF. Então, o Poder Judiciário estadual, distrital, MP, procuradores, defensores públicos estaduais e distritais, subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça, desde que limitado a 90,25% do subsídio mensal em espécie do ministro do STF. Tudo bem, meus queridos? Mas a emenda constitucional 47 de 2005, ela prevê que é facultado aos estados e ao Distrito Federal fixar, mediante emenda em suas constituições e na lei orgânica. Lembra que nós falamos da lei orgânica, que alguns doutrinadores consideram essa lei orgânica do Distrito Federal como uma constituição distrital? Então, tanto por emendas na lei orgânica distrital ou nas constituições estadual, podem fixar um limite único, ou seja, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça e, logicamente, também limitado a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do STF. Tranquilo? Esta regra ela não se aplica ao subsídio dos deputados estaduais e distritais e também aos vereadores. Tranquilo? Prevalece o entendimento doutrinário que esses subsídios mensais dos deputados estaduais e distritais, portanto, nós não aplicamos esta regra da emenda constitucional 47 de 2005. Por quê? Porque esse subteto, para o âmbito do Poder Legislativo, ele já é fixado. Então, o teto dos vereadores, por exemplo, continua sendo o subsídio do prefeito. Tranquilo? Essa faculdade, portanto, para a doutrina, ela é direcionada somente ao âmbito do Poder Executivo Estadual e Distrital. Professor, e o Poder Judiciário? Para o Poder Judiciário, o teto já era o que? Dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do STF. Lembrando, por fim, para a gente encerrar a nossa aula, que o STF, por meio do julgamento de uma liminar na ação declaratória de inconstitucionalidade 3854, ela determinou que essa fixação desse subteto é inconstitucional e o STF, portanto, igualou o teto remuneratório do Poder Judiciário, dos juízes estaduais e dos juízes federais. Esse teto remuneratório, ele ficou o equivalente a 100% dos ministros do STF, com a manutenção do teto do subsídio em 90,25% dos ministros do STF.
Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Muito obrigado pela atenção de vocês, mais essa aula. E aí fiquem firmes, lembrando, leitura da Constituição, assistindo às aulas, que nós teremos 100% de aprovação no concurso do Maranhão. Até daqui a pouquinho.